agora vamos entender os movimentos que este conflito geopolítico pode resultar no mundo inteiro. Para isso, chamo José Alexandre Altaide Rage, que é professor de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é uma satisfação falar com os colegas e espero contribuir de alguma forma. Professor, nós temos aí, a gente está desde o início então deste conflito, falando, mostrando imagens, vamos dizer assim, de causa muito horror, né? Porque a destruição é grande, vidas perdidas. Agora, o impacto vai gerando, vamos dizer assim, outras ressonâncias, né? Vai atingindo outras áreas e mercados. Como é que o senhor avalia esse início? Isso que a gente está só no início e não tem nem perspectiva do fim. Então, como é que o senhor avalia esse movimento inicial? O início inicial desse conflito é de uma dramaticidade bastante alta. Entre outras coisas, porque Israel, há 50 anos, que não sofre um ataque dessa natureza. Nós podemos nos recordar que o último ataque que o país sofreu, né, com esse drama, foi a guerra do Yom Kippur, justamente em outubro de 73. Dá até a impressão que o ataque que o Hamas fez nesse instante guarda alguma lembrança do que aconteceu há 50 anos. Né? Por que também é de um alto grau de dramaticidade? Também porque a existência do Hamas não se dá por esforços próprios. Não é? O Hamas é a ponta de lança, é uma projeção de poder de uma outra potência, uma potência média, no caso que é o Irã, que faz um grande esforço para ser a potência decisiva do Oriente Médio. Não é? O Irã, então, ele faz um tipo de, vamos dizer assim, de guerra indireta à medida que ele não projeta suas próprias forças contra Israel. Ele usa, então, a posição do Hamas, né, que é uma organização apoiada do ponto de vista econômico e logístico pelo Irã, da mesma forma que o Irã também financia e apoia a existência do Hezbollah, que é no sul do Líbano, e de alguma forma também tem uma grande ascensão sobre aquele país. Não é? Então, à primeira vista, nós temos esses dois itens. Um ataque incomum para Israel nos últimos anos, a participação do Irã como uma potência ascendente naquela parte do Oriente Médio, né, naquela parte da Ásia, e pode ter uma escala, pode ter uma escala à medida que Israel terá que enfrentar uma hipótese a 3 frentes de combate: o Hamas, o Hezbollah, né, e o próprio Irã. Então, a posição daquele país, Israel, de início, é bastante dramática. Professor, a questão que muita gente às vezes fica em dúvida, né, são posições geográficas, né? Onde é a faixa de Gaza, como é que o Israel está ali entre a Palestina, né? E agora teve um bombardeio, pelo menos se suspeita, que tenha vindo do Líbano, onde pode acabar agora entrando um outro território, um outro grupo, aumentando o poder desse conflito, né? Então, assim, do ponto de vista geográfico, a faixa de Gaza é um trecho de terra muito pequeno, que tem mais ou menos 40 quilômetros de comprimento, né? E fica na fronteira do Egito, né? Fica na fronteira do Egito, né? E é uma criação moderna dos acordos de Oslo, de 92, quando se estabeleceu o direito dos palestinos habitarem aquele pedaço de terra. Ele é muito pequeno. Para quem é de São Paulo, né? Estou falando aqui um pouco de bairrismo,
quem é de São Paulo pode entender que a faixa de Gaza é menor que Santo Amaro, né? Se entender Santo Amaro como um todo. Quem for do Rio vai entender que Jacarepaguá é maior que a faixa de Gaza, só que com bem é menos gente, né? Essa é a situação. Por outro lado, temos uma outra parte também habitada por muitos árabes, que chama-se Cisjordânia, onde está a capital de Israel agora, Jerusalém, e é uma área também que é fronteira com a Jordânia, não é? E entre, por exemplo, uma parte ocupada por palestinos, a faixa de Gaza, e a outra parte, a Cisjordânia, temos justamente o território israelense, que separa essas duas partes. Isso, para Israel, tem uma conveniência, porque impede que as duas partes de palestinos façam uma conexão, não é? Para os palestinos, isso é mal, porque perde a ideia de totalidade, a ideia de um território, como nós aqui temos habitualmente. Né? Então, assim, é uma situação difícil, mas que ela não é fruto da atualidade, não. Eu já conversei isso há pouco. A ideia de fazer um território palestino, árabe e judeu do outro, israelense, que vem desde 47, é uma ideia que ela foi feita sob a égide da emoção. Da emoção quero dizer o quê? Houve o Holocausto na Segunda Guerra, historicamente a população judaica da Europa vinha sofrendo várias agressões, que nós chamamos os pogroms, né, desde o início do século XX, e deu a impressão, então, que já era sem tempo, né? Já era o momento exato de se fundar um Estado judeu, onde era, então, o território de mandato britânico, não é? De protetorado britânico. Né? Mas a divisão já foi muito mal feita. Não é? A divisão ela foi muito cortada por intermissões. Então, aqui tem um território árabe, que tem um território judeu com outro território árabe. Isso, de certa forma, contribuiu também para esse mal-estar, né? Esse desajuste político que nós assistimos até os dias de hoje. O certo mesmo, né, desde aquela época, eu não sei por que ninguém tocou nesse assunto, era fazer uma contiguidade territorial, né? E não fazer pedaços habitados por nações. Uma nação aqui, aí tem um espaço, outra nação aqui, né? Isso acabou dando acabou contribuindo de alguma forma, não é, para a situação que nós estamos nos dias de hoje. Não que ela seja decisiva, né? Não quero dizer que isso seja, quer dizer por causa disso que palestinos e israelenses estão quebrando pau. Não, isso não é o determinante, mas deve ter dado uma certa ajuda. Professor, tem até ali justamente onde é a faixa de Gaza, o acesso às águas, né, sendo interrompido para quem está no setor ali de Israel, né? Realmente o recorte ficou meio prejudicado, né, para que não houvesse um conflito. Quer dizer, é uma tragédia anunciada, né? Ela estava só aguardando como é que seria o momento certo, né? Agora, professor, o fim. O senhor acha que o fim é possível? É possível apenas tratativas encontrarem uma saída para esse conflito? A curto prazo, não. A curto prazo, não. Por quê? Porque o trauma, o ressentimento, ele é muito alto de lado a lado. Né? São décadas, então, de um convívio, de a violência forte. E o que vem acontecendo desde sábado criou no governo israelense um mal-estar e uma obrigação de dar uma resposta à altura. Né? E isso é um pouco perigoso, ou seja, você dar uma resposta a partir do fígado e não a partir do cérebro. Né? Evidentemente que o Estado israelense tem o dever e o direito de dar uma resposta, porque, afinal de contas, estamos aqui falando da existência de um país que é muito pequeno mesmo, não é?
Tem partes do território israelense de 14 quilômetros, se atravessa com bicicleta, né? Então, tudo bem. Agora, o que está também em jogo é a qualidade dessa resposta e como ela vai ser dada. Porque, de certa forma, Israel é uma grande potência, né? Para certos fins, é um país que ainda que não declaradamente possui a bomba atômica. É um país que tem um exército mais bem treinado do Oriente Médio, um dos melhores do planeta, não é? Então, tudo isso pesa. Agora, o que se leva em conta, então, já que para não fugir muito da sua pergunta, é o seguinte: como que essa resposta vai ser dada para que haja um equilíbrio e para que haja a busca de um acordo, não é? Como a questão está sendo muito emocional, ainda hoje, e o governo Netanyahu está muito emotivo, há um temor de que ele entre na faixa de Gaza pelo exército, né? Que ele use a infantaria, né, e a cavalaria para entrar na faixa de Gaza. Se ele faz isso, guardadas as devidas proporções, eu sempre falo isso porque são coisas bem distintas, seria uma ampliação daquilo que se pensa quando, por exemplo, o BOP, né, que é a Polícia Especial do Rio, entra na favela. Ou seja, ele não entra para contemporizar, ele não entra para fazer acordo, ele entra para cumprir uma função, que é a destruição do inimigo. Na faixa de Gaza, eu tenho a sensação que vai ser a mesmíssima coisa. A entrada do exército israelense numa área de 2 milhões de pessoas, de 40 quilômetros de largura, com uma geografia extremamente complexa e dificultada, certamente vai acabar num grau de amorticínio muito alto de lado a lado, né? Qual seria, então, a saída? A saída é: Israel tem o direito de dar uma resposta, tem direito de buscar a sua justiça, mas não fazer olho por olho, dente por dente. Tem que ser uma coisa seletiva, combinada e cirúrgica. Se é que é possível usar esses termos, né? Porque eles sempre têm efeitos colaterais. Sempre alguém vai pagar o preço disso. Mas seria o menor dos estragos. Perguntinha rápida, porque o nosso tempo é curto, professor, mas e o Brasil na presidência do Conselho de Segurança da ONU? Logo nesse momento é preciso também ter um jogo de cintura para lidar com essa situação, né? É uma situação muito delicada que o Brasil não sei se tem condições de administrar como se espera dele. Por quê? Participar do Conselho de Segurança, no caso do Brasil, não significa projeção de poder ou influência internacional como se espera por causa do cargo. Cargo, no caso da ONU, cargo, no caso do Conselho de Segurança, não significa poder, ou seja, não significa questão de influenciar os atores que estão nessa tragédia. O que o Brasil pode fazer, e talvez ele faça bem, é apelar para os atores, apelar para que os envolvidos tenham uma sensibilidade para começar a conversar. Tá certo. Então, professor, muito obrigado por essas avaliações sobre esse momento tão complicado que o mundo está vivendo, né? Obrigado e até a próxima. Tenha sido útil. É isso, com certeza, foi muito. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, um abraço.